Tudo bem? Opa! Ah, bora! Eu te falei que ia dar trabalho. Ai, Não tem desculpa. problema. Que Eu nunca isso? usei. Eu nunca usei Instagram. Eu falei, isso não vai dar certo. A gente devia ter treinado antes aí. Não, fica tranquila, fica tranquila. A gente pode gravar e depois a gente disponibiliza, não tem problema nenhum. Aham, A gente sobe pro Instagram, entendeu? tá Fica bom. sossegada, vai dar certo. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se a gente tá gravando, né? Se tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Acho que tá. Agora, pausei, tá bom. É, Não, beleza. Eu vou fazer uma, eu vou fazer uma breve apresentação sua, Socorro, e aí a tá, gente vai conversando, tá bom? tá. Então, bom, boa tarde. Hoje eu converso com a Maria do Socorro Mesquita sobre saúde da família. A Socorro, né, que é moradora de São Bernardo, assistente social aposentada, trabalhou 27 anos na saúde pública, sendo 23 em unidade básica de saúde, UBS, de Diadema, não é, Socorro? Eu moro em São Bernardo. É, trabalhei em Diadema. Isso. E a gente vai fazer hoje uma conversa sobre a importância do SUS, da promoção da saúde básica, da atenção primária no país, da estratégia de saúde na família. É, Obrigada, Socorro, por ter aceitado o nosso convite. A gente tentou por outras plataformas, mas a gente agora grava e disponibiliza. E eu queria começar com uma pergunta, né, que é qual o objetivo, né, da estratégia de saúde da família, né? Como ela é pensada essa estratégia? Há outros modelos? Boa tarde aí, pessoas. Boa tarde, Ariana. Então, a saúde da família. A gente está falando, então, de um setor, né, de serviço do SUS, que é a atenção básica, a rede de atenção básica, que são as unidades básicas de saúde. E justamente nesse, né, aliás, o SUS como um todo, ele está sempre em disputa, né, social entre o público e o privado. Na atenção básica, a gente tem dois modelos em disputa. Tem o modelo tradicional, né, que veio de quando as unidades foram criadas e que foi um super avanço na época, na década de 1990, e o outro modelo que é a saúde da família, né? Na verdade, ele era uma evolução, né? Hoje ele está transformado em disputa entre os dois modelos, não era, mas agora é. Então, esses dois modelos disputam aí a organização da rede de saúde. Então, só para a gente entender um pouquinho, até porque eles estão reativando esse modelo antigo aí das equipes mínimas, né? Piorado, né? O que eles estão fazendo hoje é pior do que na década de 1990. Então, eu vou falar aqui quatro aspectos básicos desse modelo, né? O primeiro é que ele é um modelo, assim, do tradicional, né, do antigo. Ele é um modelo focado no médico, que a gente chama de biomédico. Então, o modelo só curativo só oferece essa oferta, só tem essa oferta de serviço que é a consulta, procedimento, consulta receita, consulta pedido de exames. Então, está tudo focado numa única área de conhecimento e num único profissional, que é o profissional médico. O segundo ponto é que ele se organiza com uma equipe mínima. Então, eram os médicos, pediatra, clínico, ginecologista, e uma pequena equipe de enfermagem, para uma unidade toda. Eu trabalhei 15 anos, 14 anos nesse modelo aqui de tradicional, né? E sempre com uma enfermeira só na unidade, né? Terceiro ponto, que era um modelo fechado. Então, como a equipe é pequena, não tem como sair para a comunidade, não tem como fazer trabalho de promoção, de prevenção, mesmo atendimentos que precisavam ser fora da UBS, como era o caso dos acamados, que era um caso assim de uma hiperexclusão, eram os sub-cidadãos e cidadãs. A gente tem uma parcela da população nos bairros que está permanentemente ou temporariamente que vive acamada, e essa população estava totalmente fora do sistema de saúde. E um último ponto, que é a fragmentação desse modelo, né? Então, como ele não tinha uma vinculação necessária, né, entre o serviço e a população, então as pessoas podiam passar naquela unidade do seu bairro, na outra, onde conseguisse vaga, no PS, pegava a receita aqui e ali, então a continuidade do cuidado não estava garantida, as pessoas não tinham acompanhamento assim continuado, né? Bom, então, embora tenha sido um grande avanço para quem não tinha nada, né, na década de 80,
logo se mostrou um modelo assim que ele não respondia para as necessidades assim reais, né, de saúde da população. Isso é uma avaliação internacional, não é só do Brasil. E aí, a partir dessas avaliações e encontros internacionais e modelos de outros países, se construiu esse modelo de saúde da família, que hoje a gente pode dizer que é um consenso na saúde pública, que é o modelo mais eficiente de organização da rede básica, né? Principalmente em países assim como o nosso, com exclusão social ainda muito, muito grande, né? E aí, para a gente diferenciar, a gente pode partir assim de um conceito, né? Que a chave é a responsabilização, né? Para diferenciar os dois modelos. Então, nesse modelo tradicional, o serviço ele não tem responsabilização para quem não consegue acessar, para quem não consegue continuar o acompanhamento, né? Porque um dos grandes problemas que a gente tem nesse modelo, a gente tinha lá, por estar centrado no médico, então a gente tinha o problema da agenda médica. Né? Então a agenda estava sempre lotada, as agendas super lotadas, era aquela batalha de marcação de consulta, era um profissional ali na recepção marcando consulta, quem não conseguisse consulta, ninguém ouvia, ninguém sabia o que as pessoas estavam buscando ali, né? Então a gente já tinha ali uma barreira, que a gente chama, uma barreira do acesso, e o não cumprimento do primeiro princípio do SUS, que é o da universalidade, né? Embora o serviço estivesse ali na comunidade, a comunidade não tinha acesso ao serviço, não conseguia entrar, né? Então, e aí você não tinha responsabilização, esse é o limite, o serviço não se responsabilizava por isso. Quando vai para a saúde da família, aí o conceito é da corresponsabilidade pela saúde da população. O serviço é corresponsável e tem que criar estratégias, tem que criar tecnologias que permitam esse acesso e que garantam a continuidade dos acompanhamentos. Então, essa é a grande chave assim, de diferença, para garantir justamente os princípios do SUS, da universalidade, da integralidade. Então, assim, para você conseguir, né, ser corresponsável, então, tem uma outra estrutura de organização, né? Então, qual é a estrutura do SUS, né, da saúde da família? Primeiro, se organiza por área geográfica. Então, se a UBS está naquele bairro, é aquele bairro que ela vai atender, que é o que a gente chama de território, aquela área geográfica. A população daquele bairro, então você tem uma área geográfica, uma população delimitada, né? A população daquele bairro vai se vincular, vai se matricular na unidade do seu bairro. Então, aquela fragmentação de passar aqui, ali e tal, isso acaba. Isso foi muito tranquilo, viu? Assim, no começo, assim, um ano, tal, a população estranhou um pouco, de sair, não posso passar mais naquela unidade que eu passava, mas rapidamente eles entenderam o sentido da história, sabe? Entenderam que aquilo era melhor, a gente não tem problema nenhum com isso, né? Tá restringindo, as pessoas percebem logo que não é uma restrição, mas uma ampliação de acesso. Então, a gente fica com, primeiro ponto, então, a área geográfica, o segundo, a questão, assim, esse território, ele é dividido em áreas, aí com base populacional. Então, mais ou menos a cada 4.000 pessoas é uma área. E cada área tem a sua equipe completa de saúde, multiprofissional. Então, assim, essa equipe ela é composta por um médico ou médica da família, né, generalista, uma enfermeira, mais ou menos 2 profissionais da enfermagem, de 4 a 6 agentes comunitários de saúde, profissionais de saúde bucal e em Diadema, como sempre teve saúde mental nas UBS, também os profissionais da saúde mental compõem a equipe de saúde da família. Então, veja, eu trabalhei 14 anos com uma equipe mínima, com uma enfermeira, com aquela equipezinha de médico. De repente, a gente tinha, de repente não, né? Quando vem a saúde da família, a gente tem 4 equipes completas por área, por cada 4.000 moradores, mais ou menos. Então, a ampliação, né, da condição de cobertura do serviço é muito grande, né? E é uma equipe multiprofissional, então, assim, a eficiência, né, da qualidade do atendimento também ele é completamente diferenciado, porque você tem escuta para as várias questões que as pessoas tratam. E para a população, ao invés de ter a referência de um profissional, ela passa a ter uma equipe toda de referência, né? Então, essa é a organização, né, como a saúde da família se organiza. A partir disso, então, você cria as tecnologias do cuidado, né? A metodologia de trabalho, vamos dizer assim. Então, primeiro tem o cadastro das famílias. Então, essas famílias todas, cada área cadastra suas famílias, né? O cadastro é feito por domicílio, por família.
cadastra todo mundo da casa, sabe onde estão os hipertensos, os diabéticos, as gestantes, enfim, todas as situações de vulnerabilidade. Então, aquela equipe, ela conhece a sua população, e a população se vincula também, sabe que está cadastrada, que a unidade conhece todas as pessoas da sua família. Então, esse é o primeiro passo para a gente fazer essa vinculação com a comunidade, né? E aqui eu queria fazer um parêntese sobre essa questão do cadastro, porque esse governo aí, mentiroso, além de tudo, né? Eles fizeram uma campanha grande o ano passado, que, na verdade, o objetivo deles era de passar a boiada aí de uma lei, a nova lei de financiamento da atenção básica, e eles usaram muito eles foram muito em cima dessa questão do cadastro. Então, eles diziam que tem milhões de brasileiros que não estão cadastrados no SUS e estão sendo prejudicados. Isso é mentira. O que eles estavam falando ali é do cadastro informatizado. Então, assim, de fato, né, assim, atualmente não, já faz algum tempo, não sei exatamente agora, mas a última vez que eu vi, a gente estava com 35% mais ou menos das UBSs informatizadas. Agora, esse é programa do Ministério da Saúde, né? Assim, precisa ter equipamento, precisa ter funcionário, precisa ter capacitação de funcionário, precisa ter os programas, né? Então, não é responsabilidade, culpa de um município, de uma UBS e tal. Isso é um programa que já estava em andamento. E eles usaram isso para dizer que a população não estava cadastrada, isso não prejudicava nada, porque a equipe tem o cadastro das suas famílias, as pessoas passavam, são cuidadas, isso também não implicava nada o repasse de verba para o município, porque a linha de financiamento não passava por essa questão do cadastro individual. Depois dessa lei aí sim, vira para cadastro individual, tá? Então, só para fazer esse esclarecimento. Então, bom, depois do cadastro, a gente tem uma segunda tecnologia, que é o acolhimento, que substitui a batalha da marcação de consulta, né? Então, no acolhimento, todos os dias, as equipes se organizam para receber a população da sua área. Cada equipe recebe a população da sua área e vai ouvir. Então, a escuta qualificada, como a gente chama no SUS. Então, vai escutar o que as pessoas estão de verdade buscando aquele dia, né? Então, você vai ter pessoa que está com uma crise lá do dia, uma crise hipertensiva, vai ter que ir para a vaga do dia. Tem pessoas que estão já em acompanhamento, querendo iniciar, então ela vai para uma vaga agendada, e tem várias pessoas que buscam outros atendimentos, que como antes só tinha a oferta médica, ela ia para isso. Por exemplo, os casos de saúde mental. Então, era tudo marcado na consulta do médico, o médico não tinha o que oferecer, oferecia só a medicação, né? Então, você abre esse leque aí de ofertas, né, de serviço ao escutar as pessoas, né? E também se racionaliza muita coisa é resolvida no acolhimento, né? Por exemplo, o hipertenso, ele tem que passar de tempos em tempos fazer uma reavaliação da sua condição de saúde. Então, muitas vezes ele marcava a consulta, passava uma consulta basicamente para o médico fazer requisição dos exames laboratoriais, para depois ele voltar numa consulta com os exames. No acolhimento, a enfermeira já faz o pedido dos exames, quando ele passa na consulta, já está com os exames. Então, ali você já elimina, assim, né, consultas de diabéticos e hipertensos, que não precisaria estar passando só para uma requisição de exames. Bom, o terceiro instrumento que a gente tem de trabalho é a visita domiciliar, né? Então, isso é o que permitiu trazer os acamados para o serviço, por exemplo, né? Então, com a visita domiciliar, a gente tem equipe, literalmente, né? Com essa equipe multiprofissional, o serviço tem literalmente pernas para ir para a comunidade, né? Então, consegue ir para os acamados, então, tem a visita do médico periódica, está na agenda do médico, da enfermeira, a vacina é feita em casa. Então, essa parcela da população que estava excluída, ela tem acesso ao serviço, né? E outras visitas, né? Estou falando dos acamados que eram os mais excluídos. Você tem as visitas pós-parto, você tem outro tanto de visitas aí que a gente faz no cotidiano. E um quarto instrumento que é a busca ativa. E a busca ativa ela é fundamental para a gente garantir a continuidade do cuidado, porque tem muitas pessoas que, por vários motivos, abandonam o tratamento, né? Ou não podem ir, têm dificuldades, então a gente tem condição de ir, de saber o que está acontecendo. Nunca é numa perspectiva punitivista ou de vigiar as pessoas, não é isso. É sempre na perspectiva de entender o que está acontecendo, na perspectiva do cuidado mesmo, né?
de encontrar alternativas para situações. Eu vou citar um exemplo, assim, porque eu acho que é interessante, para a gente ver como é que tudo isso, num caso assim super complexo, como é que é importante tudo isso, né? A busca ativa, a equipe multiprofissional. A gente atendeu uma situação, eu já vinha atendendo essa mulher, ela estava passando por uma situação de violência doméstica, era uma violência psicológica e ameaça, não tinha violência física. E aí ela engravidou, ela já tinha filhos, engravidou de novo. E não vou entrar em detalhes, mas o fato é que o marido começou a trancar ela, não deixava ela sair para vir fazer o pré-natal, né? E se a gente não tivesse agente comunitário, provavelmente a gente não ia ficar sabendo dessa situação, ou ia ficar sabendo já num momento muito grave, né? Então, na visita, a gente comunitária tinha muito vínculo com ela também e tal, e aí conversava com ela por cima do portão, né? E aí trouxe a situação para a gente manejou aquela situação extremamente delicada, porque a gente tinha uma equipe, né? Então, foi um trabalho que envolveu agente de saúde, assistente social, a ginecologista, a enfermeira muito, o psicólogo. Então, a gente pôde manejar essa situação, garantir, fazer uma aproximação com o marido, garantir o pré-natal, ela fez todas as consultas, garantiu os exames, e até o protocolo para fazer laqueadura, que era uma demanda que ela trazia, né? Então, a gente só consegue isso quando a gente tem uma equipe, quando a gente tem os instrumentos de trabalho e a estrutura para fazer. E isso são situações, estou falando da situação que é mais, assim, até grave, mas a gente tem situações muito frequentemente, pessoas, a história da vacina, porque os pais, não está tendo problema de saúde, não está tendo surto, não traz para vacinar, então a gente tem que estar permanentemente fazendo esse trabalho de busca ativa, né? E uma outra questão muito importante no SUS, que é a integralidade do cuidado, que é um dos princípios do SUS também, né? E aí você só faz isso se você tem equipe multiprofissional, não tem como, né? Por quê? Porque a integralidade, ela envolve várias questões. Primeiro, ela envolve uma atenção global à saúde das pessoas, né? Então, se a gente pega, que para além do sintoma, vamos dizer assim, ou para além da situação específica, se a gente pega mesmo o caso de gestante, tem várias mulheres que, na gestação, elas passam por depressão, né? Desenvolvem uma depressão ali. Então, se você oferece só a consulta, só o acompanhamento clínico, que já é extremamente importante, não é só, é muito importante, mas essa questão da saúde mental não é vista, então isso pode desencadear uma depressão pós-parto, que é uma coisa mais complexa, no momento mais difícil da vida dela e do bebê, né? Então, numa equipe multiprofissional que a gente consegue ver isso, consegue já cuidar antes, cuidar durante a gestação, caminhar para a saúde mental, ter os cuidados aí, outros cuidados que precisam, né? E tem a questão da continuidade, né? Então, é fundamental, né, assim, a gente garantir a continuidade em todas as áreas. Por exemplo, a criança. A criança, ela tem um período que ela precisa passar com mais frequência, né? Principalmente nos primeiros 2 anos de vida, que é o período mais vulnerável, né, da vida do ser humano ali de saúde. Então, ela tem uma frequência, né, para comparecer, tem a cobertura das vacinas, o próprio pré-natal, ele envolve quase 1 ano da vida da mulher, né, assim, porque são os 9 meses de gravidez, das consultas, dos exames, depois o acompanhamento pós-parto, depois o acompanhamento de planejamento familiar, né, então tudo isso precisa ser garantido, né, na continuidade, se essa pessoa não está vindo, por exemplo, uma mulher que está com uma depressão, que está com um quadro de apatia, então você tem que ir lá resgatar, ou está com problemas familiares, como eu falei. Então, a gente tem que garantir essa continuidade, né? Lembrando que o pré-natal é fundamental, né? Um pré-natal bem feito, ele diminui cerca de 92% o risco de uma complicação no parto, né? E a gente ainda tem muita mortalidade materna, apesar de ter diminuído muito nos últimos anos, mas ainda é alto, né? Então, é uma área que se viu muito aí nos últimos anos, que se deu bastante atenção. E na saúde do adulto, a gente tem as doenças crônicas não transmissíveis, né? E essas doenças, elas são hoje o grande volume, vamos dizer assim, de atendimento da saúde e as maiores responsáveis por mortes no mundo, né? Aqui no Brasil, mais ou menos 72% dos óbitos são causados por essas doenças, né? Então, só para a gente citar, assim, as 4 principais, né? São as doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e as doenças respiratórias. Então, essas doenças, elas têm
algumas características, né? Elas não são causadas por um agente, assim, né? Tipo, uma doença infecciosa, que você sabe qual é o agente, é o mosquito da dengue e tal, né? Os fatores de riscos, eles são multicausais, né? E o nome já está dizendo, são crônicas, ou seja, elas são de longa permanência, ou para o resto da vida, como é o caso, pelo menos até hoje, da hipertensão e da diabetes, né? Então, você tem uma qualidade de vida, tal, dependendo do cuidado que você tem, né, com a sua saúde, mas ele é permanente, até o resto da sua vida você tem que tomar a medicação, mas não é só a medicação, né? Por quê? Porque como não tem um agente causal, a gente tem esses fatores de riscos que eles são múltiplos e bastante complexos, né? Porque os fatores de risco das doenças crônicas, eles são muito associados com as determinantes econômicas e sociais, né? A gente tem, assim, as principais, vamos dizer, fatores de risco, né? São a alimentação não saudável, o sedentarismo, o fumo, o álcool, o próprio envelhecimento da população, né? E a gente pode acrescentar as questões mentais, de saúde mental, com certeza, né? Por debilitarem, muitas vezes, os cuidados, as pessoas, até por quadro mesmo de ansiedades e depressão, não fazem os cuidados, assim, de saúde, né? E deprimem o seu sistema imunológico, as suas defesas aí de saúde. Então, se você pegar essas questões, assim, você não resolve isso com consulta receita, né? Você pode, todo mundo sabe que usar, que a alimentação com muito sal causa hipertensão ou piora o quadro. Todos os dias isso é falado na televisão, né? Então, se a informação fosse suficiente, estava bom, né? Mas como é que traz isso para a vida do dia a dia? Como é que traz isso para a vida das pessoas, para a condição econômica das pessoas? A gente vive numa sociedade inundada, numa indústria de alimento gigante, com uma produção gigantesca de alimento péssimo, de péssima qualidade, barata, acessível, e extremamente nociva, né, para a saúde das pessoas. E é o que a população em geral consome, né? Então, como é que você faz isso, essa conversa, esse cuidado continuado com a população, de ver alternativas, de ver redução de danos, como a gente fala na saúde mental, no dia a dia da alimentação, de substituir algumas coisas mais prejudiciais, de fazendo algumas substituições ali dos hábitos alimentares, entendendo que isso, né, porque as pessoas tendem a achar que, meu hábito alimentar é meu, é da minha família, e não é, está muito condicionado à propaganda, a toda essa indústria aí, né, e a própria mídia é muito complicado, porque eles dão direto esses conselhos, essas orientações nutricionais, aí abre o horário comercial e bomba propaganda de macarrão instantâneo, de hambúrguer, não sei das quantas e tal. Então, isso na cabeça das pessoas também elas não conseguem fazer digerir, né, vamos dizer, essas informações, né, o contra e o a favor, né, e sendo que a propaganda é super atrativa, tal, né. Então, esse trabalho, assim, lógico que essa questão, por exemplo, da alimentação, você tem que ver também no macro, né, você tem que ter governo que regule as porcentagens de sódio, de gordura, tal, nas alimentações, nos alimentos industrializados. Mas ali no nosso cotidiano, ali da saúde, você tem que fazer esse trabalho continuado com a população, né? De ler rótulo com elas, de fazer oficinas de orientação nutricional, os cuidados de atividade física, a saúde passou a investir bastante nisso, né? Nos governos petistas foi criado um programa que chama Academias de Saúde, que é instalar equipamentos nas praças, os profissionais de saúde ou do esporte vão até lá e orientam a atividade física, né? As unidades básicas de saúde, por exemplo, em Diadema, quase todas criaram grupos de caminhadas com a terceira idade, né? Que é também aí um fator de risco, a própria idade, e programas de prática corporal chinesa, o Lianku, né? Aqui na administração do Marinho foi criado um programa que chama de Bem com a Vida, que tem atividade física, também é grupo de convivência, porque esses grupos também têm isso, são grupos de convivência, você trabalha também uma promoção em saúde mental, né? Então, essas doenças todas, né, quer dizer, as doenças crônicas não transmissíveis e todos esses cuidados aí de criança, de mulher, eles requerem essa continuidade do cuidado, né, assim, não é a consulta receita, né? Bom, então essa é mais ou menos aí a organização, né, e a forma como se organiza e a metodologia de trabalho da saúde da família. Por que a gente diz que ela é o melhor modelo? Só aqui para fechar esse leque. A gente diz isso
baseado em duas questões, nos indicadores de saúde. Então, se a gente olha os indicadores de saúde desse período aí, que principalmente quando teve mais expansão, que foram nesses anos aí de governos petistas, esses 13 anos, a gente vê como impacta positivamente nos indicadores de saúde, de mortalidade materna, de mortalidade infantil, aumento da longevidade, menos internações hospitalares por causa das doenças crônicas. Então, isso a gente constata ali nesses indicadores. E um outro aspecto, que é a resolutividade. Hoje a gente pode dizer com toda certeza que a atenção básica, ela resolve 80% da demanda de saúde da população. Isso não é exagero, sabe? Porque, assim, atende o grosso ali da criançada, da saúde da criança, né? Todas as fases da saúde da criança, a atenção básica atende e resolve, né? Atende a mulher em todos, saúde da mulher de uma forma completa, a gestação, a ginecologia, os direitos reprodutivos, tudo a gente atende ali na unidade, né? E o adulto, né? Que é o grande volume também, que são os adultos, hipertensos, diabéticos e as pessoas idosas, com envelhecimento. Então, a gente sempre fala, né? O serviço atende aí o grande volume, né? O grande volume de demanda para a saúde não é doença, é cuidado de saúde, tá? Então, assim, promoção, é prevenção e são tratamentos, mas assim, no estágio mais leve da doença, né? Então, a gente faz tratamento, vamos dizer, mais baixo impacto, justamente para evitar os agravos. Então, se você cuida aqui da hipertensão, das pessoas com hipertensão, você faz todo esse cuidado com a alimentação, tem todo o protocolo de acompanhamento clínico, né, a periodicidade que ela tem que passar em consulta, de refazer exames, enfim, todos os cuidados clínicos. E esses cuidados que envolvem, né, os outros aspectos de alimentação, de atividade física, de saúde mental, controle de estresse, então você retarda ou evita o agravo, né, você evita um AVC, você evita pessoas com sequelas, né? Então, hoje a gente afirma isso, que a unidade de saúde básica, ela tem essa capacidade de resolver 80% das questões de saúde. Um exemplo muito claro é a questão da vacina. Nos governos do PT, chegou a ter um índice de cobertura vacinal de 95%. Isso é uma coisa sensacional, entendeu? Assim, é o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Olha, de 2017 para cá, você pode procurar, assim, só está nos jornais as notícias. Caiu o índice de cobertura, caiu o índice de cobertura. Agora, semana passada, saíram várias notícias aí da queda de cobertura da vacinação infantil. Algumas vacinas chegam a uma queda de 34%. Isso é muita coisa, né? E agora tem a questão da pandemia, né? Então, eles estão jogando aí nas costas da pandemia. Mas, assim, não tem a ver com isso, né? Só, né? Tem um pouco, mas não é isso. Porque mesmo na pandemia, esse serviço não foi suspenso, né? Por que se conseguia vacinar antes? Porque a gente tinha toda aquela estrutura de atendimento, todo aquele olhar. Você vai, faz a busca ativa, vê o que está acontecendo. Tem que falar, não é por causa de movimento antivacina, isso é bobagem, isso não chega na comunidade. Na verdade, essa coisa da vacina, assim, para a população de um modo geral, ela tem muito mais a ver com a falta da doença. Você não está vendo um surto de sarampo, as pessoas não vão, né? Então, tem mais a ver com a qualidade, quer dizer, o serviço melhorou, a qualidade da saúde melhorou, as pessoas não estão vendo a doença ali, elas vão, tá tudo bem, e acaba não levando. Então, você tem que fazer essa educação contínua de dizer que é importante justamente para não ter a doença, inclusive doenças às vezes que são erradicadas e que voltam a ter por falta da vacina, né? Então, esse eu acho que é um exemplo bem claro da resolutividade desse modelo de saúde da família. Justamente quando ele já está no momento de ataque, de desmonte, você já vê claramente na vacina, que é o carro-chefe da saúde pública, é a vacina. Né? Quando você vê caindo ali a taxa, porque a coisa já está degringolando mesmo. Né? Bom, não sei se ficou claro. Socorro, é incrível, assim, você traz informações preciosas, não só para o campo da saúde, né? Porque quando a gente olha para essa estratégia que você desenhou, a gente vê que é uma estratégia
que poderia ser aplicada, inclusive, por outras políticas públicas, porque ela traz um olhar sobre a realidade, uma relação com o munícipe, né, com o cidadão, que poucas políticas conseguem alcançar, né? Então, ela também serve de modelo para a forma como a gente vai implementar, no meu ver, né, também sou servidora pública da área da cultura, mas já fui da habitação, é uma forma de se relacionar completamente outra, Socorro. Para além de todos os impactos que tem na saúde, né, esse olhar humano, né, qualitativo sobre o ser humano, que eu achei incrível nessa estratégia toda que você desenhou, né? E a importância das agentes de saúde também na ponta, né? E o quanto a gente vem vendo, inclusive, aqui no nosso município, um desmonte nesse sentido, né? De não contratação, né? De demissão. Eu fico imaginando o impacto que esse desmonte causa, né? Nesse momento em que a gente está vivendo. Né? Imagina para você que trabalhou, para a gente que é servidor, né? Que trabalha dentro do sistema, que implanta tudo isso, que vê o crescimento. Como é que é ver esse desmonte, Socorro? Assim, você falou um pouco da questão do financiamento, né? Dessa mudança do financiamento, né? Como é que você está enxergando esse momento? Uma tragédia, de verdade. É uma tragédia. Eu acho assim, não é que eu acho, isso é real. O SUS ele é um patrimônio imenso. As pessoas acho que não têm a noção exata e foi muito naturalizado. Eu, até saindo um pouco da atenção básica, só para citar, eu sempre falo assim, se os governos petistas tivessem criado só o SAMU, isso já teria validado todos os 13 anos de governo, não precisava ter feito mais nada, sabe? Assim, porque as pessoas não têm noção do que é o SAMU, sabe? Assim, e é um serviço que cobra 82% da população. Eu falo isso porque eu lembro, assim, da vida sem o SAMU, sabe assim? Quando se precisava, eu tive uma avó que precisava, que ia para o hospital para Santa Casa. Então, assim, sabe, é uma outra história, assim, quando você vive com aquelas ambulâncias, as pessoas não lembram, muita parcela aí da geração já nasceu depois do SUS, né, desse SUS aí que a gente tem, embora o SAMU não seja antigo, só tem 16 anos, mas ele foi tão incorporado na vida dos brasileiros que as pessoas acham que, isso aqui está aqui, ninguém vai tirar. Não pensem nisso, né? Então, é uma tragédia. E voltando para a atenção básica e para o SUS de modo geral, veja, o que aconteceu? A saúde da família, né, ela foi criada em 1994, né? Ela passa a existir oficialmente e começa a ser implantada. E naquele momento, assim, ela foi implantada com várias limitações, né? Mas já estava ali, né? Assim, a gente nunca viveu um momento que nem esse de ataque ao SUS, porque a gente tinha muitas restrições, era subfinanciamento, mas a coisa ia indo, né? Então, no primeiro momento, foi mais para o norte, ali, norte, nordeste, e uma parte de Minas Gerais, e para municípios de pequeno porte, assim, até 50 mil habitantes. Quando o PT assume em 2013, ele já começa a ampliar, já cria um programa de expansão ali, né, da saúde da família, já expande para municípios de 100 mil habitantes, e ali a gente sempre lida ali no executivo com a questão da correlação de forças. Então, assim, a correlação de forças ali dos que defendiam, né, apostavam na saúde da família, ficou muito forte ali naquele momento, e acabou sendo eleito, então, nos governos petistas, esse modelo foi eleito como modelo de organização de toda a rede. Isso foi colocado como meta na lei, né? Essa lei chama Programa Política Nacional de Atenção Básica. Tá, então, ficou escrito, organizado, todas as diretrizes, como é que era a composição da equipe, tudo. Isso estava sendo feito gradualmente, porque no SUS nada era assim, de cima para baixo, obrigatório, tudo é pactuado, né? E como é que isso ia sendo feito? Pela indução econômica, pela indução financeira. Então, primeiro eles criaram a lei, a base, que era a política nacional, aí criaram a linha de financiamento específica para a saúde da família, que era financiar a implantação das equipes de saúde da família. Tá. Mesmo assim, a coisa ainda estava meio, né, porque não tinha profissional para cobrir, não tinha médico, aí no governo Dilma criou mais médicos, aí você conseguiu compor as equipes, né, desde os distritos indígenas, que nunca conseguiam ter assistência médica, até aqui mesmo, Mauá teve mais de 30 médicos no programa Mais Médicos, São Bernardo também, acho que tinha uns 30 médicos aqui. Então, você consegue cobrir, porque tem uma distribuição extremamente desigual de médicos no Brasil, né? Você tem Brasília, que tem um padrão da Suíça, você tem Maranhão, Piauí, que tem menos de um médico por 1.000 habitantes, né?
Então, quer dizer, você estrutura, né? E vai induzindo, vamos dizer, os municípios. O município tem o financiamento, tem a lei, o modelo já ali. E tem o recurso dos profissionais, né? Os médicos chegaram, então você vai convencendo os municípios, né? É nessa linha aí. E, de fato, assim, né? Foi mais médicos, assim, acho que é importante a gente falar. Teve um estudo da Fundação Getúlio Vargas, eles estudaram 2015, o ano de 2015, e esse estudo revelou que, nesse ano, 521 mil internações foram evitadas por conta só do Mais Médico, eu não estou falando nem da saúde da família, só o programa. E essas internações, elas equivaliam a uma economia de 1/3 do orçamento do programa. Então, foi um programa, assim, importantíssimo, né? Bom, então, isso, né, foi estruturado. Então, em 2003, a gente tinha 32% da população com cobertura de saúde da família. Quando a Dilma é tirada no golpe, estava com 64%, né, de cobertura. Então, você vê que inverteu, né, a cobertura. Aliás, dobrou a cobertura, né, nesse período. Então, era por aí que a gente estava caminhando. Aí chega o golpe e todo esse desmonte, que realmente é uma tragédia. Então, esse desmonte ele está pautado nisso, na disputa entre o público, né, os interesses públicos e a iniciativa privada. E no momento que a gente não tem mais no executivo, não tem mais correlação de forças, porque está tudo tomado pelos interesses privados, né? Então, agora vai depender mesmo da população, porque de organização popular, porque a gente não tem mais essa correlação lá no executivo. No parlamento, a gente tem interesses privados cada vez mais fortes, o grupo que defende os planos de saúde, temos lá os representantes, o pessoal que defende o interesse público, mas em minoria, né? E aí, o que está sendo colocado, né? Qual é a dos caras, a intenção deles? E aí, estou falando mesmo baseado na fala deles. Em 2018, teve um encontro, acho que foi em São Paulo, né? Ou no Rio, não lembro, da Federação Brasileira dos Planos de Saúde, a FEBRAPLAN. E o que eles colocaram como meta? Eles colocaram que até 2038, e aí eles estão baseando na emenda 95, né? Emenda Constitucional 95. Então, que nesse prazo, a cobertura do SUS, ela seja reduzida para 50% da população, né? E todo o resto vá para a iniciativa, seja atendido exclusivamente para a iniciativa privada. É assim, isso foi noticiado na mídia e tudo. Do que esses caras estão falando? Vamos pensar, ó, a população nossa hoje é 210 milhões de habitantes. Segundo a Agência Nacional de Saúde, de janeiro agora, de 2020, tem 47 milhões de pessoas que têm planos de saúde. Isso corresponde a mais ou menos 24% da população. Então, o SUS hoje, dependentes do SUS exclusivamente, a gente tem 76%. Esses 24% que tem plano de saúde, tudo, também usa o SUS, né? Pega a medicação na farmácia popular, pega a medicação de alto custo, toma as vacinas, faz uso de vários serviços assim do SUS, mas que depende exclusivamente, a gente tem aí 163 milhões. Então, o que eles querem? Ao reduzir, você vai tirar, então, 24% desse 163 milhões, né, para ficar 50%. Então, eles estão de olho, mais ou menos, em 40 milhões de pessoas de serem expulsas do SUS para comprar os planos de saúde, que eu chamo de plano de saúde mequetrefe aí, né, porque são planos de saúde que não vão dar cobertura nenhuma, não tem qualidade nenhuma, né, tá aí direto na televisão, todo mundo está vendo eles oferecendo planos de saúde com a R$29, e ainda fala de saúde dia e noite, né? Ou consultas de R$20. Hoje eu vi aqui um apresentador de televisão, o cara deve ganhar 200 milhões por mês oferecendo consulta de R$20, né? Você faz um cartão lá. Então é isso, todo mundo passar para iniciativa privada, esses 40 milhões, porque eles ficam olhando, eu falo, olha, quanta gente que passa no SUS, que se a gente apertar aqui um pouquinho, os caras vão pagar ali um plano de saúde baratinho, até R$100, né? E não precisa passar, né, no serviço público. E não vai ter a cobertura, porque assim, a hora que ele passar a pedir exames, o pessoal não vai ter dinheiro para pagar os exames, vai voltar lá para o SUS para fazer exames, o SUS vai estar desfinanciado, porque, gente, 20 anos sem financiamento, a perda já foi de mais de 20 bilhões, né, até agora. Então, assim, não existe, não sobrevive, né? Então, não vai ter lá no SUS também, porque não tem recurso mais, não vai ter recurso.
Então, é uma situação bastante trágica, né? E esse desmonte, ele começou assim já logo no começo, logo depois do golpe, não é agora não, né? Para dizer a verdade, a maior parte das leis já estavam prontas até antes desse governo aí. Já em 2016, a primeira foi a emenda constitucional, que essa é a raiz do desmonte, né? Aí é a lei mãe, aí, né? Depois eles já vieram com a mudança de financiamento do SUS, né? E aí não estou falando nem da quantidade de recursos, mas da forma de distribuir, que já foi ali uma martelada grande, né? Uma paulada ali. Ele já destruiu a forma como se redistribui, né? O recurso, né? E já trouxe uma nova lei, uma nova política nacional de atenção básica em 2017, né? E essa política nacional, ela simplesmente quebrou todos os pilares da saúde da família. Então, tudo isso que eu falei aqui, nada mais está garantido em lei. Eles não é proibida, como eu falei, no SUS nada assim, proibido, agora não tem mais saúde da família, não é assim. Tudo vai por indução. Então, eles tiraram os pilares, né, na lei e tiraram o financiamento. Então, eles estão induzindo, né, no sentido contrário agora, né? A gente fez a indução para implantar e agora eles vão fazer a indução para destruir, para desmontar esse modelo. Então, por exemplo, a questão da composição da equipe, não tem mais aquela composição garantida, não tem mais na lei. O território, né? A questão dos agentes comunitários de saúde, né, que você falou. Então, veja bem, os agentes comunitários de saúde, na política nacional, eles tinham garantia em lei, né? Então, tinha uma garantia de um agente comunitário de saúde para 750 habitantes. Então, isso era uma garantia para a categoria. Não podia existir equipe de saúde da família sem ter os agentes comunitários. Eles reclamavam, porque sempre passavam dos 750, né? Nunca, mas estava garantido na lei. Eles simplesmente agora tiraram isso. Então, eles ressuscitaram aquela equipe mínima, né? E que não precisa ter agente comunitário de saúde, né? E mesmo as equipes de saúde, que podem continuar existindo, se o município quiser, né? Também não precisa não tem essa garantia de 1 por 750 habitantes. Então, se tiver um agente de saúde naquela equipe, só para cumprir ali a lei, porque são dois tipos de equipe, não sei se fica claro, né? A equipe de saúde da família, que eles não extinguiram, porque não é essa forma, né, que se faz no SUS, mas extinguiu na prática, se extingue, porque não tem mais a estrutura na lei. E a equipe de mínima, que eles chamam de equipe de atenção primária, que é aquela equipe pequenininha, só que piorada, porque antes era pediatra, clínico e ginecologista, agora... Então, eles se apropriam daquilo que a gente cria de uma forma perversa. Então, o que eles pegaram? O médico generalista. Então, ao invés de ter os 3 médicos, você faz equipe mínima agora com um médico só, entendeu? E aí, médico da família, sabe, assim? É super maluco isso, porque eles se apropriam do nosso vocabulário, se apropriam das teorias, nas nossas criações, aí eles pervertem. Então, esse é um exemplo bem típico, né? Essa equipe primária deles é pior do que a que tinha lá nos anos 90, que agora fica só o médico generalista, reduz o horário, porque pode ser 20 ou 30 horas. Então, assim, os agentes de saúde é a categoria que está na linha de corte, né? Eu falo isso aí, né? Então, eles estão na linha de corte, é uma categoria que ela está desenhada para ser extinta nesse momento, porque não tem obrigatoriedade, os recursos vão secar, vão mesmo, não tem milagre. Na lei de 2019, do financiamento da atenção básica, no final do ano passado, eles tiraram a linha de financiamento para implantação de equipes de saúde da família, né? Então, isso já, aquela história da indução financeira, agora para não implementar, né, no sentido contrário. Então, o município não vai ter dinheiro para implementar as equipes, para implantar as equipes. Os agentes comunitários de saúde não têm mais obrigatoriedade, a nova lei, então você vai secando os recursos. Quem é que está na linha de corte ali? Quem é que não é específico da saúde? Os agentes comunitários. Não é específico assim, né? Não é o técnico de enfermagem, que precisa ter lá 1 ou 2, pelo menos, para fazer a medicação, né? Para fazer os atendimentos de suporte. Não. Se não vai ter o trabalho, não vai mais ter cobertura de 100% do território, você não precisa do agente comunitário de saúde. Então, isso é uma questão de tempo. Essa questão da emenda constitucional, o fato dela ser
20 anos, isso é pensado, né? Isso não foi tirado assim, por acaso. É 20 anos, porque assim, para você desmanchar essa estrutura toda, demora um tempinho, né, para secar. O Lula sempre fala isso, né, que a gente está vivendo ainda ali vamos dizer, do que sobrou das políticas sociais, e é verdade, né? Então, você demora um tempo, sabe, assim, para desmontar tudo isso. Então, eles vão desmontando, como você falou. Vai sair, aqui em São Bernardo, eles demitiram, acho que 170 ACS, né? Aí, eles conseguiram voltar a ser readmitidos, fizeram né, uma luta judicial aí, porque me parece, eu não sei direito qual foi o argumento jurídico, mas eu acho que pode ter configurado como um prejuízo para a saúde coletiva, né, alguma coisa assim, porque foi assim, de baseada, né, vou usar os termos aí que os caras gostam, porque mandaram assim um número grande. Então, o que eles fazem, na verdade? Eles vão deixando, tem agente de saúde que sai mesmo, muitos fazem curso de técnico de enfermagem, sai, então não repõe a vaga. Ou vai demitindo ali no varejo, né, para ninguém ver, porque ali aquele 170 chamou a atenção. Vai demitindo, vai dar, e aí não vai repondo as vagas, né? É isso que está acontecendo. Foi isso que já vinha acontecendo no Mais Médicos. A hora que os cubanos saíram, já tinha ali uma defasagem de uns 2.000 médicos, porque não estavam sendo repostos, né? Então foram saindo e já não estavam repondo. Depois o Mandetta fez também uma lei horrorosa aqui, uma portaria que não ia cobrir mais as vagas de médicos pelo programa nas regiões metropolitanas, né? Então, os contratos que iam vencendo em todos os municípios das regiões, na Grande São Paulo, em São Paulo, não iam ser repostos mesmo, né? Então, você vai desmontando assim aos poucos, né? Vai secando. Então, é nesse sentido, assim, né? Então, é muito trágico. E tem uma questão nessa lei do financiamento aí da atenção básica, que ela é muito séria, sabe, assim, é muito importante, assim, a gente discutir isso, é muito claro, porque, olha, bom, deixa eu te falar o que eu acho dessa lei, desse ponto específico, como assistente social, porque ninguém está olhando muito isso, mas o meu olhar de assistente social já fui direto nisso, a hora que eu vi isso, eu falei, conheço essa história, né, porque eu trabalhei lá atrás, naqueles anos da assistência e tudo, então eu já sei das manhas, né. Olha, eles colocaram nessa lei, então eles mudaram a linha de financiamento, que era para a implementação de equipes de saúde da família, que era por ações coletivas, agora vira por cadastro individual, né? Bom, além de, assim, e os municípios tinham um piso já fixo, né, que era o piso de PAB, piso de atenção básica fixo. Então, não lembro assim quanto vamos chutar que fosse R$5 por pessoa, que era por habitantes, tá? Então, São Bernardo tem 700 mil habitantes, então cada um tem R$5. Então, de qualquer jeito, o município se organiza com aquele fixo que ele já tem, né? Então, você tem aquilo e o variável, o PAB variável, que era isso, a implementação da saúde da família, das equipes de saúde bucal, então você consegue mais investimento pelas ações, por essas outras ações. E aí eles tiraram esse fixo, não tem mais. Então, os municípios vão depender dos cadastros, né? É meio como você viver como autônomo, né? Você não tem mais um salário fixo. Isso em política pública, né? Nós estamos falando. E aí, eles colocaram pesos diferentes, sabe? Por cadastro, né? Por município e pelas pessoas. Quer dizer, você já tira aquele princípio da universalidade, né? Começa a dar peso diferente. E introduz um critério, que é aí que está uma coisa muito séria, que é da vulnerabilidade social. Ou seja, para cadastro e para repasse de financiamento, que inclusive tem limite para cadastro, vão ser priorizadas essa parcela que estiver dentro desses critérios de vulnerabilidade social. É outro termo que eles se apoderam da gente para usar contra a gente, né? Então, quais são os critérios? Beneficiários do Bolsa Família, beneficiários do benefício de prestação continuada, do LOAS, e pessoas que recebem os benefícios da Previdência até 2 salários mínimos. Esses são os critérios de vulnerabilidade. Tem um outro critério que é de perfil demográfico, que é de criança até 5 anos e de pessoas de 65 anos acima. Então, esse critério de vulnerabilidade, o que ele está trazendo? Um corte de renda. Ele está estabelecendo aqui no SUS um corte de renda. Eu fui dar uma olhada, isso aqui está copiado e colado do modelo dos Estados Unidos, né?
eles têm lá, o único segmento que tem cobertura pública nos Estados Unidos são justamente essas duas, essas duas parcelas mesmo. São pessoas, por critério demográfico, eles têm lá uma cobertura, e lá é de 65 anos, porque eu me chamou a atenção. Eu falei, por que 65 anos? Se o Estatuto classifica o idoso por 60 anos? Porque eles colaram dos Estados Unidos, né? E eles têm a outra modalidade, que é o Medicaid, parece que chama, que é só para os extremamente pobres que estão na linha de pobreza, né? Então, é isso que esses caras colocaram aqui. Então, o que eles estão olhando, projetando, é que a atenção básica passe a atender, né, tirar aqueles 40 milhões. Então, você vai estreitando, estreitando, e já colocando aqui esse critério de atender os mais pobres entre os pobres, né? Baseado em corte de renda, que é uma coisa que aí já não é mais o SUS, já não é mais universal, de jeito nenhum, né? Não tem nenhuma condição de acompanhamento e de integralidade da saúde coletiva, e é isso que está colocado, né? Então, assim, é muito trágico, assim, se você pega os Estados Unidos hoje, país mais rico do mundo, tem o pior sistema de saúde dos países ricos. Eu estava vendo que antes da pandemia eles tinham 27 milhões de pessoas sem cobertura nenhuma de seguro de saúde, plano de saúde. Então, você tem uma população que ela não é pobre o suficiente para ser atendida pelo público lá, e não tem dinheiro suficiente para pagar o plano de saúde. E é isso que está se desenhando aqui. A gente, sei lá, às vezes a gente não quer acreditar, né? Não vai chegar, mas chega, gente. Do jeito que as coisas estão indo, vai chegar. É isso que está colocado hoje. Então, eu acho que, por exemplo, um serviço que ele também está no risco talvez mais próximo é a questão do medicamento. Esses caras, eles odeiam, quando eu falo esses caras, eu falo os mercadores da saúde. Eles nunca engoliram essa história do medicamento gratuito. Nunca, entendeu? Então, veja bem, você tem a medicação na farmácia ali das UBS. E aí, em 2004, no governo petista, cria a farmácia popular. E esses caras queriam subir pelas paredes, né? Porque derrubou muito os preços dos medicamentos, os mais usados, que são os antihipertensivos, medicamentos para diabéticos, né? E depois, já no governo Lula, você tem o governo Dilma, ela criou um programa que é Saúde Não Tem Preço. Aí deu gratuidade para esses medicamentos principais aí, né? Hipertensos, diabéticos e asma. Então, esses dias, eu sou hipertensa, eu fui comprar a minha medicação, que eu estou com a receita desatualizada, esse negócio, porque eu pego na farmácia popular. Então, eu paguei R$10 medicamento para 3 meses. Né? Então, isso que eles, né, na farmácia aí, privada mesmo. Então, é isso que eles não se conformam, quer dizer, você rebaixa o preço, né? Os medicamentos aí são mais usados, né, para hipertensão, diabetes, porque o SUS, né, o governo tem esse programa da farmácia popular, tem as farmácias conveniadas particulares, privadas, que você pega. Então, isso acessou muito, as pessoas acessaram muito. A gente tem indicadores do número de internações que caiu por AVC desde que teve esse programa de farmácia popular. Porque a gente está falando de um país desse tamanho, né? Então, você tem lugares que a unidade atende 3, 4 vilarejos, né? Então, a farmácia fica longe. Então, você tem uma farmacinha ali que é mais perto, as pessoas acessam. Então, essa questão do medicamento, eu acho que, não sei, pode ser que eu esteja enganada, mas não é nada difícil de baixar uma portaria daqui a um tempo, dizer, só pega remédio quem tiver nesse critério de vulnerabilidade, entendeu? E eles só não mexeram ainda na farmácia popular porque atende uma parcela importante da classe média, né? A gente pega todo mundo, né, para ter um plano de saúde, não sei o que lá, ou passa em consulta particular, mas pega na farmácia popular essas medicações. Então, que eles já tentaram, eu estou falando isso porque isso eu acompanhei, agora eu perdi um pouco, mas eu já acompanhei muito isso da farmácia, porque eles ficaram tentando mexer aqui e ali. Primeira coisa que eles fizeram em 2017 foi fechar as unidades próprias, né? O Brasil tinha cerca de 400 unidades próprias de farmácia popular, que eram gerenciadas pela Fiocruz, eles fecharam todas, né? Sempre com aquela história, né, que ou tem falcatrua, inventam qualquer história assim para queimar o programa, e na sequência eles fecham. Então, esse é o quadro de desmonte. Assim, a saúde da família, ela só sobrevive nos municípios que realmente abraçarem um modelo, entenderem, é uma escolha de modelo. Agora, como vai fazer isso? Porque não tem financiamento federal, né?
Então, o município vai ter que arcar com esse financiamento, né? É uma escolha política, é uma escolha de política de saúde, né? É uma escolha que vai contra a corrente, né? Realmente a gente está como eu falei, nunca a gente viveu esse quadro de ataque, né? A gente vivia de limitação, de subfinanciamento. Agora, e eles vão criando mecanismos, né, de destruição por dentro, né? Por exemplo, essa questão da equipe mínima, então eles trazem essa equipe diminuída, né, agora com um médico só, que é o generalista, e uma coisa que eu acho porque eles já começaram, eles criaram um programa que chama Saúde na Hora, já tem algumas unidades aí, que para não ter aquele problema da marcação de consulta, então não precisa marcar consulta, aí você vira um pouco o pronto atendimento, você vai lá e passa, e aí não tem nenhum tipo de compromisso, assim, de continuidade, de acompanhamento dos cuidados. Então, né, a própria questão da saúde, né, da população coletiva está em risco mesmo, né? Socorro. Acho que as pessoas não têm nem dimensão, né, do desmonte, né, que a gente está vivendo, né? Às vezes vão sentir na pele e talvez demore algum tempo, né? E venha em camadas esse sentimento, né, de exclusão e do que significa esse desmonte que a gente está vivendo. E aí fica mais importante ainda o que você falou, né? Da gente, no momento da gente escolher né, os nossos gestores, né? Os nossos políticos, de gente que tem esse compromisso com a saúde, né, com a saúde pública, porque a gente já vai enfrentar muitos desafios, porque a gente tem uma PEC do teto dos gastos, né, que já te retirou bilhões da saúde. Se a gente não eleger aqui, né, pessoas comprometidas, né, com esse compromisso, a população vai sofrer terrivelmente, né? E a crueldade de tudo isso, né? Sim, como você foi sim. falando em todo momento, né? Isso é planejado, isso é pensado. Eles se apropriam das nossas categorias, né? Ele não é um desmonte de, acabou, baixa uma portaria, acabou. Não, você vai tirando dinheiro, você vai minando, você não vai contratando, né? Tem toda uma estratégia também para destruir, para sucatear, né? Achei, assim, as suas colocações de uma riqueza gigantesca. Eu sei que eu tinha combinado 1 hora só com você, mas eu podia fazer uma última pergunta? Só Claro. para, eu não sei se você chegou, provavelmente sim, né, a vivenciar a formação desses modelos de gestão participativa, dos conselhos de saúde, né? Você chegou a vivenciar, a participar dessa construção? O que significa isso, né? Porque a gente precisa que a população cada vez mais, Socorro, esteja engajada, tenha conhecimento de tudo isso que está acontecendo e esteja participando ativamente. Como é que está isso, né? Como é que isso foi construído, pensado? Assim, né? E hoje eu acho que é uma questão cada vez mais urgente, necessária, por conta disso, né? Como eu falei, a gente não tem correlação de forças, a primeira vez que a gente não tem no executivo e na história, assim, e a correlação de forças no Congresso é complicada, depende muito da população, né? Fortalecer os nossos representantes lá, né? E, bom, aí a gente tem os conselhos, né, as conferências, que são bastante importantes, mas eu queria chamar a atenção aqui, que eu acho que tem que ser, não sei, hoje avaliando, né, eu vivi em Diadema a vida toda, Diadema tem o Conselho Popular desde sempre, desde que começou lá, Diadema foi muito de vanguarda, né, as pessoas conhecem um pouco essa história na questão da saúde, e já veio com o Conselho Popular, quando o SUS foi criado, Diadema já estava com o SUS implantando, já tinha Conselho Popular, e aí foi criado o Conselho na lei, no SUS, então você tem o Conselho Municipal, você tem o Conselho Popular, o Conselho dos Gestores nas UBSs, então tem uma longa história assim, de conselho, que é super importante, as conferências, mas não, né? Agora a gente tem que pensar além, uma outra coisa, assim, os conselhos, mas qualificar muito os conselhos, sabe? Qualificar. Isso eu estou falando também para a questão do funcionalismo, que a gente deixou um pouco isso, né? Assim, o volume de trabalho, quando a saúde da família veio, vocês não têm noção, assim, a gente parece que foi uma revolução, né? Assim, o SUS ele tem uma coisa, tem um tempo ele revoluciona. A gente teve a questão da reforma psiquiátrica, dentro de tudo isso que a gente não falou, que foi
é uma das experiências de humanização, no sentido de cidadania mesmo, assim, das mais belas que eu vivi, assim, na saúde, enfim. E aí eu acho que a gente foi fazendo, mas a gente tem que pensar isso hoje, eu tenho falado muito, né, estou participando do grupo de trabalho da saúde em Diadema, do GT, e aqui em São Bernardo, e eu tenho trazido muito essa questão da formação, né? E outras pessoas também, né? Têm falado bastante. Outro dia eu vi um seminário com a Tereza Campelo, que foi a ministra do Desenvolvimento Social, e é uma pessoa genial, e ela falou muito disso. E falei, ai, que bom, né? Concordo plenamente, é claro. Porque, assim, as pessoas não têm muito essa leitura. Eu vou falar do funcionalismo e do conselho, porque, assim, não é só participar. Estou falando isso porque, por exemplo, lá em Diadema aconteceu uma situação, uma companheira, que ela participa do Conselho, né, de Saúde. Quando teve essa lei aí, a PNAB nova deles, aí, de 2017, eles convenceram, e ela era funcionária, eles convenceram as pessoas que isso era melhor, não ter o agente de saúde um a cada 750, porque aí o município podia contratar quantas quisesse. Olha a jogada dos caras. Isso, assim, a administração convenceu as pessoas do conselho, entendeu? Então, assim, se você não tiver outros espaços ali de formação do conselho, né, dos conselheiros, de formação de funcionário, o pessoal estava achando ótimo. Ai, que bom, porque 750 sempre passava, sempre tinha gente difícil cumprir essa meta, né? Agora o município pode contratar mais agente de saúde e realmente cumprir isso de 750. Não, gente, você não está entendendo. Vocês não têm mais garantia legal da sua existência como categoria. Então, isso, para mim, reforçou muito, reforça a necessidade da formação, da qualificação das pessoas. Eu sei que essa conversa ela é meio complicada, ela é cheia de coisa, tem muita informação para cá, mas isso a gente tem que arrumar jeito pedagógico, sabe, assim, didático, de passar isso para as pessoas, principalmente para conselheiros, para os funcionários, porque o fato de trabalhar no SUS, as pessoas não têm essa leitura, as pessoas são formadas, todos nós somos formados no caldo cultural aí da iniciativa privada, né? Se você vê agora, assim, eu falo isso porque eu tenho um olhar, assim, muito central para a mídia. A mídia tem uma centralidade muito grande, terrível mesmo, na nossa sociedade. Então, assim, você fica 2 horas ali em frente à televisão, o tanto de propaganda que tem desses grupos agora, né, de saúde, ou como eu falei antes, ou para convênio, ou grupos que atendem assim, é muito grande. Então, as pessoas, eles vão criando a sensação que você vai ser atendido, que aquela coisa que está sendo desmontada ali, tal, que não está tendo, mas vai ter outras alternativas. Essa é uma mensagem muito forte, né? E que não é. Então, se as pessoas não têm noção disso, do que é realmente, do que o serviço oferece de verdade, ela fica achando, tudo bem, eu pago ali um plano de saúde de R$29 e tudo bem, eu resolvo. Não, a gente não vai resolver nada, né? Então, a qualificação, a discussão, né, como a Tereza Campelo falou, a gente tem que ensinar, entre aspas, sei lá, mas assim, passar esse entendimento das políticas públicas. As pessoas têm que se apropriar disso, desse conhecimento, porque às vezes participa, vai lá, mas vem um com uma lábia lá, com uma conversa e tal, e convence, estou falando de pessoa que é informada, essa pessoa, sabe, que é funcionária, tudo, que tem, e ela estava convencida de que era melhor, né? Então, é importante, assim, porque, como eu falei mesmo, né, tá falando, eles se apropriam do nosso discurso, então eles vêm com o discurso, eles sabem como fazer. Tem pessoas inteligentes lá também, inteligentes para o mal, mas são bem capacitadas, né? Então, eu chamo a atenção para essa questão da qualificação de conselhos, dos profissionais, né, a gente da militância, se qualificar, entender, né, é muita coisa, porque tudo está sendo desmontado na cultura, na saúde, mas a gente vai ter que, né, dar esse jeito aí, entender cada política, para saber onde é que está pegando, como é que aquela lei está, né, porque até agora, no SUS, acho que eles, por baixo, assim, do que eu lembro, tem umas 15 leis de desmonte, e uma vai complementando a outra, sabe? Então, às vezes é complicado você entender, né, por exemplo, essa questão da política nacional, quando essa companheira trouxe esse entendimento todas as avessas, falei, olha, você tem que pegar a anterior e a gente pegar toda e comparar com essa. Então, você tem que encontrar jeitos de passar as informações para a população, né, e para o funcionalismo, que eu acho que é o pessoal que está ali na ponta, como eles vivem mais, né, como funcionário público, ele está vivendo a política ali, mas ele não está entendendo, né? Então, a gente tem que avançar nisso. As pessoas têm que entender o que você está vivendo aqui, o que é a saúde da família,
né? Porque eles vão fazendo, vão reproduzindo e não estão entendendo isso num contexto mesmo maior de política. Então, eu queria falar muito, né, ter falado muito e reforçado essa questão da formação e da qualificação. Acho que é uma coisa para a gente ficar muito atento aí, né, nas próximas administrações, na questão da formação cidadã, como diz a Tereza Campelo. Né? Socorro, queria te agradecer imensamente por essa conversa. Ela traz para a gente uma reflexão, assim, a gente se sente motivado a lutar por esse patrimônio, né? O SUS, como você falou, o SUS é um patrimônio, né? O SUS é um exemplo de política não de saúde apenas, é um modelo de política a ser seguido por outras esferas, né? Pela habitação, pela cultura, pelo seu respeito pelo ser humano na sua integralidade, né? Eu acho que essa contribuição foi imensa, Socorro. O nosso objetivo com essas conversas, né? Eu sei que muita gente está cansado de live, né? E eu concordo, né? Até saiu uma pesquisa recente que ninguém aguenta mais, e não aguenta. Mas também, diante desse desmonte, né, a gente vai ter que aguentar sim, porque essa é a única esfera, muitas vezes, que a gente tem para propor um debate. Né? O que você trouxe hoje foi uma reflexão fundamental, não só para os tempos de agora, né? Para a gente poder se organizar, poder entender quais são as nossas prioridades daqui para diante. Então, queria te agradecer por isso. Assim, foi uma aula, Socorro, foi uma aula. Obrigada por compartilhar a sua experiência profissional. Acho que unir esse entendimento, como você falou, né, da formação, do olhar, de entender que as coisas não saíram do nada, que elas têm uma história. Eu estava observando quando você falou assim, eu vivi uma época que a gente não tinha o SAMU, né? As pessoas precisam entender o que era esse mundo antes de todas essas políticas que foram implementadas. Políticas que, na verdade, Socorro, como você mesmo frisou, são uma verdadeira revolução. É isso, né? Então, te agradeço imensamente. Só para... O Padilha, ele sempre fala que o SUS, ele é mais do que uma política, ele é um modo de vida, né? Quase. E é mesmo, né? E realmente acho que trouxe uma contribuição para a questão da cidadania, né? Porque, só para dar uma informação, antes do SUS, a gente tinha na década de 80, tinha uma população de 144 milhões de habitantes no Brasil. E só 30 milhões tinham acesso a qualquer tipo de serviço, sabe? Público, privado, de saúde, ou filantrópico, né? Então, assim, as pessoas não tinham acesso e tudo bem, era aquilo, né? Então, quando o SUS chega e a unidade básica de saúde chega no bairro, isso foi uma revolução, né? De direitos, né? De acesso. Então, isso é muito importante. O Brasil é o único país com mais... Sempre acho que a gente tem que repetir isso. Eu esqueci, porque eu sempre começo falando isso. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema público de saúde gratuito, universal, nacional, nesse país desse tamanho, né? Então, não é qualquer coisa, não. É um imenso patrimônio que, se a gente não cuidar, e a gente já está vendo aí o desmonte, a gente viu aí na pandemia, só para encerrar, eu apostava, eu cheguei a discutir isso com uma amiga, eu falei, não, essa amiga mora na Suíça. Eu falei, não, com todo esse desgoverno, mas aqui no Brasil não vai ser tudo isso, porque a gente tem a rede básica. Não tem como, né? E qual foi a minha surpresa? Que a rede básica ficou totalmente excluída desse processo, abandonada, recuada, não foi utilizada e muito poderia ter sido feito para rastrear os casos, para acompanhar o pós-Covid, né? E nada disso foi feito, né? Então, a gente já está vendo aí o desmonte aqui na pandemia, do que poderia ter sido e não foi. Beijo para todo mundo. Obrigada, Ariana. Desculpa aí. Beijo, Socorro. Eu que tenho que agradecer, que é isso. Tecnológicas. Não tem que se desculpar, assim, não tem. É tanta coisa, né? Isso que você falou, abre o Facebook e pede uma senha. Aí a gente vai para o Instagram e pede para atualizar, mas não tem problema. Eu achei importante a gente registrar e fazer de qualquer maneira essa conversa. As pessoas precisam saber, Socorro, sim, né, sim. o que a gente está perdendo. A gente tem eu sei que a gente está num momento aí de pré-eleição, né? As pessoas estão focadas nisso, né? Mas para a gente é muito importante esse processo todo, né? Discutir essas questões, a gente precisa se organizar e precisa lutar. Aí a luta é grande pela frente, Socorro. Obrigada, Sim. Viu? Beijo. Tchau. Um grande beijo para você. Beijo. Tchau.